O Último Duelo é pancadaria da melhor qualidade, mas fala muito mais do que apenas o Último Duelo França. Sejam bem-vindos ao CineWhy, esse canal maluco aqui do interior de Minas Gerais. E eu sou Cadu Lopes, jornalista, não sou crítico de cinema, se você está esperando uma crítica mirabolante. Não, eu sou um apaixonado por filmes, por séries e por isso, toda semana, estamos de volta aqui com o canal CineWhy para trazer aqui umas dicas bem interessantes para vocês. E a dica que eu escolhi para voltar com o canal é essa: O Último Duelo, dirigido por Ridley Scott. O cara fez Alien, o Oitavo Passageiro, Blade Runner, fez também O Gladiador, para mim um dos melhores filmes de todos os tempos, fez o Cruzada, fez Perdido em Marte, ele fez umas 300 obras e eu sou fã de carteirinha desse cara. O Último Duelo é como diz aí o próprio nome do filme, né? É o último duelo permitido pela realeza, ou seja, pelo rei da França, ali no século XIV, 1300 e bolinho, Guaraná com rolha, permitido pelo rei entre dois grandes guerreiros da França medieval. Então nós temos ali, do lado direito do corner vermelho, nós temos o nosso querido Jean Courrouges, que é interpretado pelo Matt Damon. Do lado esquerdo, no corner verde, nós temos o Jacques de Gris. O Jacques de Gris, ele é interpretado pelo Adam Driver. Então, assim, é pancadaria comendo solta, velho. Só que é muito mais do que isso, como eu disse no início do vídeo. Por que é muito mais do que um último duelo? Primeiro que é baseado em fatos reais, isso realmente aconteceu. Tem alguns inscritos que realmente ali tivemos esse último combate. Tudo foi compilado em um livro, né, que é do americano o Eric Yeager. Então, a partir disso, o Matt Damon e o amigo dele, o grande amigo dele, o Ben Affleck, eles decidiram escrever esse roteiro e tiveram a ajuda aí da nossa querida Nicole Holofcener. Eu tive que pegar uma colinha porque é o nominho lazarento. Então os três escreveram esse roteiro, entregaram para o Ridley Scott, que já tem aí um costume, tem uma mão boa para fazer filmes de época, e falaram: tá aqui o roteiro, meu filho, taca o pau nesse projeto. E foi o que ele fez. Um projeto muito legal e ambicioso. O Ridley, ele manda muito bem nas cenas de combate, não tem o que dizer, velho. Quando é combate montado, quando é combate de espada, flechada, sabe? Combate medieval mesmo, não tem pra ele não, o cara é bom mesmo de serviço. Agora, ele fez um negócio muito interessante, que aí eu já acho que é questão do roteiro, né? Que ele dividiu em 3 partes, 3 visões diferentes sobre um caso chocante, que foi o estupro da Lady Margaret, que era casada com o Courrouges e que teria sido estuprada pelo amigo do Courrouges, não tão amigo assim, mas um amigo, né, dali da realeza, né, o escudeiro e capitão francês, o Legris. Então aí vira um assunto para o rei decidir, e o que foi decidido, né, a partir de um julgamento que tem ali na corte francesa, é que vai ter esse último duelo, porque o Courrouges, ele quer honrar a mulher dele, logicamente ele, e por isso ele desafia o Legris para um duelo até a morte. E esse é o último duelo, para honrar a Margaret. Então, tudo gira em torno do antes, o meio e até a conclusão do último duelo. Isso que é muito louco, porque ele pega o Ridley Scott, ele divide, junto com o roteiro aí do Ben Affleck, do Matt Damon, da Nicole, ele divide em 3 visões diferentes. A visão, primeiro, do personagem aí do Matt Damon, que é o Courrouges, é a visão dele da história toda. Depois nós temos a visão do personagem do Adam Driver, o Legris, e por fim, né, a terceira, mas não menos importante, muito pelo contrário, no meu ponto de vista, a visão da Margaret. E é aí que a gente vê, desde o relacionamento deles um pouco conturbado, o relacionamento do Courrouges um pouco também, uns rolos ali com a realeza, né? Então tem toda essa história, essa trama até o desfecho desse duelo. Quem que ganha? O Courrouges ou o Legris? Então, assim, é muito divertido porque tem muita coisa baseado realmente em fatos históricos, principalmente sobre a questão de uma coisa que eu gosto mesmo,
dos escudeiros, dos cavaleiros, né, os knights, os sirs, né, toda essa questão da estrutura da organização francesa, da política francesa. Tem a parte muito bacana sobre a religião na época, que era muito forte, né? A Igreja Católica, ela comandava junto com o rei toda a política da França e toda a política ali, né? Espanha, Portugal, e toda aquela região da Idade Média. Então nós temos tudo isso acontecendo nessa história que é muito gostosa de assistir. Mas gostosa, Cadu, é um estupro. Eu não tô dizendo do estupro, porque realmente, quando o Ridley Scott, quando o roteiro ele entra nesse ponto do estupro, é uma coisa de você embrulhar o estômago. Essa mocinha, eu não conhecia ela, vocês vão me desculpar, mas essa moça, a Jodie Comer, ela é espetacular, velho. Eu não conhecia essa atriz e a forma com que ela passa o filme todo, tanto nas duas versões dos homens, como na própria versão dela, é absurda a interpretação dela, e eu tenho quase certeza que essa moça vai ser indicada para o Oscar do ano que vem. Então, assim, você sente a dor e o sofrimento dela, né? Toda aquela coisa, a angústia, né? Dela ter sido estuprada, daquela sensação, aquele sentimento ruim de você viver em um mundo machista, porque era machista pra caralho, e ela ainda tem que saber conviver com um marido que é turrão pra caramba, entendeu? Então tem toda essa questão da masculinidade exacerbada dos homens ali em volta na Idade Média. A mulher era simplesmente uma acompanhante, uma pessoa que estava junto ali, né, que era para procriar e para ter os herdeiros do trono, ou do caso, né, dos cavaleiros, dos lords ali feudais. Então, assim, a gente consegue sentir esse drama na pele, mas tem também a parte da alegria dela de viver, e mostra muito bem a parte onde há a feminilidade e a questão do intelecto da mulher, que era desvalorizado na época. A gente tem que pensar que naquela época as mulheres não eram instruídas, eram poucas as miladies que conseguiam um nível de instrução, ou seja, leitura já era algo assim escasso para a mulher na época, até para os homens mesmo. Você imagina para uma mulher naquela época. Então era muito interessante, é muito interessante ver isso no filme, da questão dela ser uma mulher intelectualmente muito superior que o próprio Courage. O Courage, que é feito pelo Matt Damon. Eu tava ouvindo um podcast hoje onde o Ridley Scott disse sobre a questão da personalidade do Courage, que foi o próprio Matt Damon que teve a ideia de transformar o cara. Isso provavelmente no livro também deve ter muita coisa assim, dele ser um cara turrão, brucutu mesmo, um cara que, como o Ridley disse, ele parecia um viking francês, velho, porque ele era muito, muito insano, muito reativo, o que difere completamente do grande inimigo dele, o Legris. O Legris era instruído, ele era bem articulado na corte francesa, tinha um grande amigo que era o Pierre, interpretado pelo Ben Affleck, que é um conde, um cara que tá ali, é primo do rei. Então, assim, é bem interessante ver essas duas partes, esses dois lados. Você começa a se afeiçoar por um, de repente você começa a afeiçoar pelo outro, e de repente você se vê nessa trama bizarra, velho, porque naquela época, uma mulher ela não podia fazer uma acusação dessa sem ter verdadeiramente certeza do que havia acontecido, porque se fosse falso e se fosse ali descoberto pela corte, né, pela realeza, que ela havia mentido, ela era queimada viva até a morte. Então, assim, era um bagulho muito sinistro, velho. Mas tô me alongando demais. Esse filme é espetacular. Eu sou suspeito para falar porque eu adoro esse tipo de filme, né? O filme de época, um filme medieval. Eu que jogava D&D, Dungeons & Dragons, para mim, assim, uma das obras que eu mais adoro, como eu disse no começo do vídeo, é do próprio Ridley Scott, que é o Gladiador, e quase todos os anos eu assisto.
Espero que você tenha gostado da dica. Vai assistir, assiste no cinema. Se eu não me engano, ainda tá em cartaz em alguns lugares, né? Se você não conseguir assistir no cinema, espera o stream chegar aí, né? Porque vai valer muito a pena. Provavelmente deve entrar em cartaz aí no catálogo do Stars, né? Porque é um filme da Fox. Então, provavelmente daqui uns dias teremos ele sendo publicado ali no Star Plus. Ou Star Play. Eu nunca lembro o nome. É o Disney Plus / maior de idade. Então fica aí a nossa dica, espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe esse vídeo aí com outras pessoas. Eu tenho certeza que se você gosta desse tipo de filme, desse tipo de narrativa, você vai gostar de O Último Duelo, porque fala sobre coisas que até hoje, desde aquela época, infelizmente, as mulheres ainda vivem. E a gente tem que melhorar, a gente tem que mudar. Valeu, até a próxima!